Bom dia com Jesus, bom dia querido irmão, bom dia querida irmã, que a graça e a paz do nosso Deus possa estar presente aí com você e com a sua família nesse novo dia que nos nasceu, que nos foi concedido, que nós possamos estar dispostos a ter um bom dia com Jesus. Hoje nós iremos meditar na palavra que se encontra em Lucas, no capítulo 10, verso de número 41. E a palavra vai nos dizer assim: Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, no contexto desta mensagem, Jesus e seus discípulos tinham chegado ali até uma aldeia e ali eles foram acolhidos na casa de Marta. E Marta tinha ali na casa dela sua irmã Maria. E então Marta estava bastante agitada com a chegada dos discípulos e de Jesus. Ela andava para lá e para cá e, como o próprio Jesus disse, estava preocupada com muitas coisas. E então Marta pede que Jesus pedisse a Maria que fosse até ela ajudar a servir, a preparar o banquete, a preparar aquilo que eles iriam servir aos discípulos e ao próprio Jesus. Marta talvez estivesse preocupada em arrumar a casa, arrumar um pouquinho daquela bagunça que fica ali, e então simplesmente e às vezes até mesmo sem perceber tirou os olhos do Senhor. Mas Maria escolheu a presença de Jesus. Maria escolheu o ensino, as palavras. Maria escolheu estar na presença de Jesus. E então Jesus, com essa resposta a Marta, com este ensino, com esta palavra, vem de encontro hoje até os nossos corações. Pois como nós vivemos como Marta hoje em dia, com corações preocupados, agitados, inquietos, ansiosos. Às vezes estamos vivendo um turbilhão de sentimentos e parece que não vai ter fim. Parece que não vai acabar e as coisas e os problemas, eles parecem não ter solução e nós já chegamos a um ponto que não sabemos mais para onde ir e o que fazer. E como muitos dizem, aquela bola de neve vai nos consumindo. Mas, queridos, a Bíblia nos diz algo que é fantástico. A Bíblia nos diz e nos faz uma pergunta: qual de nós, que por mais ansiosos que nós estejamos, podemos acrescentar 1 minuto no nosso tempo de vida? E isso é fantástico, é algo que deveria estar gravado no meu coração e no seu coração, no dia a dia, pois é algo que vem nos revelar que nós não somos os senhores do tempo. Nós vivemos em um tempo que ele se diz crono, ele é cronológico, é pelo relógio, pelo calendário, pelas agendas, e Deus, ele é atemporal. Ele está num tempo chamado Kairos, um tempo onde somente Ele habita, Ele, o Espírito Santo e o próprio Jesus. E esse tempo de Deus é o tempo bom, é o momento correto, é o tempo certo. Mas, como a própria palavra vai nos dizer, e Jesus alertando a Marta, que ela estava inquieta e se preocupava com muitas coisas, hoje Ele está alertando os nossos corações. Querido, que você possa estar meditando realmente hoje durante o dia nessa palavra, porque talvez essa palavra hoje possa mudar a sua forma de pensar. Talvez hoje você comece a pensar como Maria e desejar como Maria desejava, estar na presença de Jesus.
porque a Bíblia também nos pede para que nós não possamos andar ansiosos por coisa algumas, antes que nós possamos depositar ao Senhor os nossos pedidos, as nossas orações, tudo aquilo que vem afetando o nosso coração, que vem tirando a nossa paz, que vem nos deixando inquietos, preocupados, ansiosos. Esse é um pedido de Deus na sua palavra, ao qual Ele nos pede: esteja na minha presença, busque a minha presença, esteja comigo. E o próprio Jesus disse: Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Querido, quando nós buscamos a presença de Jesus, Ele se faz presente. Quando nós entregamos os nossos problemas para Jesus, é Ele quem passará a tratar de cada um deles. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é Ele quem passa a direcionar as nossas vidas. E Jesus, Ele faz isso juntos, de mão dadas com cada um de nós. E no tempo bom, perfeito e agradável a Ele é que as coisas vão acontecer. A preocupação é algo que nós criamos em nossa mente de possíveis acontecimentos e às vezes esses acontecimentos nem chegam a ocorrer e o que acontece é apenas um turbilhão de sentimento e de um preenchimento da nossa mente, da qual nós não deveríamos ter nos importados. Então que nós possamos refletir nesta mensagem, que nós possamos aquietar a nossa alma, que nós possamos desejar e andarmos ansiosos pela presença de Jesus. Essa é a ansiedade que deveríamos ter, estar na presença de Jesus. Que a nossa alma deseje estar todos os dias pisando no Santo do Santo, na presença do Senhor. Porque, querido, o véu do templo, ele se rasgou quando Jesus naquela cruz disse: está consumado. Jesus restabelecendo uma nova aliança do homem com Deus. O véu do templo se rasgando significa que todos temos acesso à presença de Deus através de Jesus. Maria escolheu a boa parte e isso não foi tirado dela. Hoje Jesus te dá uma opção também de escolher esta boa parte e isso não será tirado de você. Que você possa refletir nessa mensagem. Carregue esse sentimento com você dentro do seu coração quando alguma preocupação vier tentar predominar os seus pensamentos. Que você não permita que a ansiedade possa predominar os seus pensamentos. Lembre-se de Jesus, lembre-se de que Maria estava aos pés de Jesus, o ouvindo, aprendendo com Ele, guardando as suas palavras em seu coração. Então que você também, assim como eu, possamos juntos estar ali na presença de Jesus. E deixo um testemunho breve para os irmãos. Há algum tempo atrás, um amigo estava indo comigo no carro até uma cidade vizinha e ele estava me relatando que ele estava muito preocupado, muito ansioso porque as portas de emprego não se abriam e ele não conseguia de forma alguma um emprego. E ele me disse que teve uma entrevista em um supermercado da cidade e que nessa entrevista, antes de entrar para a entrevista, um dos colaboradores que ali já estavam trabalhando disse para ele assim: olha, as vagas já estão preenchidas, não há necessidade de você fazer essa entrevista, você pode até fazer, mas eu já estou sabendo que as vagas estão preenchidas. E então ele saiu daquela entrevista já com o desânimo instalado no seu coração e ainda mais preocupação e ainda mais ansiedade pela necessidade do trabalho. E ele então, conversando comigo, nós tivemos a oportunidade de orar e ele seguiu em oração e eu também, juntos
em oração, depositando essa petição ao Senhor. E eu me lembro que eu disse para ele o seguinte, que o homem, ele traça os seus planos, sim, mas quem dá a última palavra é o Senhor. E então eu me lembro que eu disse para ele que o gerente do supermercado poderia ter chego até ele e falado que não haveria necessidade da entrevista e que as vagas já estariam preenchidas. O gerente poderia ter falado, mas se Deus quisesse o colocar lá, Deus o faria. Porque Deus, Ele pode movimentar os corações e Deus é o único que pode fazer aquilo que os nossos olhos não enxergam a capacidade de ser feito. E foi o que aconteceu depois de um tempo de oração, depois de um tempo de dedicação ali na presença do Senhor. Eu tive a oportunidade de mandar mensagem, perguntar como ele estava, e ele me mandou uma mensagem com muita alegria, dizendo que estava fazendo seus exames médicos no mesmo supermercado, onde ali pessoas disseram a ele que não haveria possibilidade dele entrar. E para a honra e glória de Deus, eu gostaria de testemunhar isso com você. Então, se você anda preocupado ou ansioso, deposita sua petição ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, viva buscando a presença do Senhor e a vontade dele para a sua vida, e não aquilo que você tem um entendimento que seja o melhor para você. Somente Deus te conhece perfeitamente e tem um caminho trilhado para você, que você possa seguir ao Senhor, fazer como Maria, que escolheu a boa parte. Querido, escolha a boa parte e esteja aos pés de Jesus. E então eu tenho certeza que Ele fará o melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia com Jesus.